Nós precisamos muito do combustível dele. Muito, muito. E que bom que estamos aqui. Que bom que, ainda que venha lutas, a gente tem um pouco de estabilidade. Porque quem muito bem sabe dos noticiários, sabe o que está acontecendo, sabe que a situação para um país que é muito querido nosso não tá nada bom, que é Israel. A gente sabe que eles estão em guerra, né? Quem sabia que Israel tem guerra? Tem guerra. Isso aí faz tempo. Pessoas estão morrendo, estão sofrendo, mas isso tudo é sinal. E a Bíblia é clara que o Senhor abençoa os que abençoam Israel e amaldiçoa os que amaldiçoam Israel. Então, se com a terra onde o Senhor Jesus esteve é assim, também é conosco. Todos que abençoarem a gente serão abençoados, todos que nos amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. O que a gente tem que liberar? Paz. Se bem que tem hora que a gente pega uma certa situação que a gente dá vontade de falar, Capuquinho, aquele filho do demônio. Tem os sanguíneos, né? Aquele momento que você tem que falar, Senhor, tem que botar até 10, não é? Mas o que a gente tem que fazer? Liberar a paz. Porque Deus nos fez filhos da paz. Então a gente dá aquilo que a gente tem. Então tudo aquilo que você recebe vindo desse altar, vindo deste local, é porque alguém buscou. E só vai receber, só recebe, você só vai chegar a lugares assim intransponíveis quando você rompe limites. Seja aquele que rompe limites, não tenha limites, se doe. Diz assim o texto, 2 Crônicas capítulo 32, verso 1. Depois dessas coisas e desta verdade, veio que a igreja? Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, ou seja, Israel, Jerusalém, e planejou apoderar-se delas. No 2, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se transpassasse, tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, diga comigo, esforçai-vos, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, porque há um maior conosco do que com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Você conhece muito bem da palavra. A Bíblia vai mostrar um rei chamado Ezequias. Vai mostrar o povo de Israel. O
povos. Os historiadores vão dizer que ele conseguiu, com a sua conquista, com o seu poder, destruir 46 cidades, mulher. Inclusive eu não me recordo o nome, mas uma cidade que é uma das maiores de Judá, ele conseguiu destruir. E o inimigo, Senaqueribe, minha irmã, ele se gabava porque ele estava destruindo. Ele se gabava que ele conseguia humilhar os deuses daquela terra. Mas de repente a Bíblia declara, diga comigo, a Bíblia declara que quando Senaqueribe chega a Jerusalém, a cidade está protegida. Diga comigo, está protegida. A cidade estava protegida. O inimigo, ele estava conseguindo êxito em várias cidades, missionário. Chegava numa, derrotava. E conseguia humilhar o Deus daquela terra. E se gabava. Pegava as riquezas, pegava as conquistas, pegava tudo aquilo que tinha. O inimigo se gabava. O inimigo se gabava, irmão sério. O inimigo se gabava. Mas a Bíblia fala que quando ele chega em Jerusalém, ele encontra a cidade preparada. Diga comigo, preparada. A cidade de Jerusalém estava preparada para lidar contra as forças do inimigo. Porque eu retomo aquilo que está em Salmo 125. Que em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Quem confia no Senhor passa por momentos de medo? Passa, porque você é ser humano. Se você não passar por medo, você é o quê? Só se for muito frio. O medo vem, a incerteza vem. Porém, a incerteza, o medo não é maior que o seu Deus. Não é maior que o seu Deus. O inimigo que ele mais quer é um troféu. O troféu dele é pegar um cristão e destruí-lo. O troféu dele é pegar um cristão que está de pé e faz ele cair e o mantém caído. Porque o inimigo, ele é um anjo caído. Ele caiu. Ele é um derrotado. Então a maior intenção dele, minha irmã, é fazer com que você seja destruído. É fazer com que você caia. É fazer com que você permaneça caído e você não se levante. O que acontece nos dias de hoje? Pergunta o quê? Pergunta o quê? Acontece o seguinte: o inimigo, ele tem obtido êxitos na vida dos cristãos. Porque em muitos cristãos ele consegue o êxito da queda do cristão. Ele consegue que caiamos, que fiquemos caídos e não nos levantemos. Isso é um troféu para ele. Eu consegui mais um. Eu venci mais um. Porque é isso que Senaqueribe queria. Senaqueribe queria chegar e falar: venci mais uma terra. Eu venci mais um povo. Porque ele tem meta. Ele tem objetivo. Do mesmo jeito que ele foi caído, ele quer que faça que a gente venha cair também e que a gente fique naquela situação. Ele bate na porta de Jerusalém para destruir. Só que, para a vergonha do inimigo, para a derrota do inimigo, ele não sabe que quem tem, na verdade ele sabe, que quem é defesa do cristão é o próprio Deus. Para a vergonha do inimigo, a defesa do cristão não é a força do próprio braço, não é conhecimento, não é autoconhecimento, não é isso, não é aquilo. A força do cristão é a fé. A força do cristão é o próprio Deus. Mas a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele sabia que o inimigo estava ali. E eu falo uma coisa para você aqui, e é você que está em casa. Deus avisa. Deus avisa. Ele está avisando agora com a palavra. O perigo vem. A afronta de Satanás vem. Isso vem, vai bater na nossa porta. Isso chegou na vida do rei Ezequias. O inimigo vai vir. Será que ele vai vir? Será que ele está conseguindo destruir uma cidade? Destruiu Judá. Destruiu a outra cidade.
Humilhou todo mundo. Vai ser agora, vai ser a mesma coisa com vocês. Mas o que ele faz? Eu não vou ser pego desprevenido. O rei Ezequias se preparou. Ou seja, você vê a situação, você vê que o inimigo vai tentar lançar um laço para a sua vida. Você vai ficar parado? Ninguém vai ficar parado. Quem se lembra daquela parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 25? Que se o pai de família, ele vê que vem um perigo, que vem um ladrão, você acha que ele vai ficar de braço cruzado? Não, não vai. Ele vai se preparar. Ele vai colocar, sei lá, ele vai chamar o exército, vai chamar não sei o que, a CIA, mas ele vai se preparar porque ele não quer ser pego desprevenido. Mas o que acontece? Deus está avisando na palavra. Diga comigo, Deus está avisando. Deus está alertando. Só que a gente está entrando no ouvido e está saindo outro, querido. Está entrando no ouvido e está saindo outro. A gente sabe que o perigo vem, mas a gente fica de braço cruzado. E aí? Vai ficar de braço cruzado? O perigo vem. Bateu a porta. Só que o que ele fez? Fazer o seguinte. O inimigo, para quem estuda geografia bíblica, sabe muito bem que Israel, Jerusalém, ela dependia de fontes de água. Ela dependia de uma fonte, dependia de um manancial. E eles se encontravam fora de Jerusalém, fora da cidade. Se o inimigo cercasse Jerusalém, e o que ele fez, se cercasse, você sabe, você consegue viver sem água? Não. Se a nascente do nosso rio secar, como que faz? Se, por exemplo, o sistema Cantareira lá de São Paulo secar, como que faz? Fica sem água. Não tem recurso. Água é vida. E quando se acaba a água de um local, não tem vida. Então, como a fonte que sustentava Jerusalém estava fora dela, se o inimigo cercasse, ia pegar a fonte e ia acabar com o sustento. O que o inimigo quer fazer hoje é quer acabar com o nosso sustento, a nossa fé, a nossa munição. Ele quer secar as nossas fontes. Secar as nossas fontes. E às vezes ele tem êxito. Secando as nossas fontes, secando as nossas reservas, secando aquilo que mantém você de pé. Deus dá sabedoria para a gente, para não deixarmos que o inimigo venha tirar o nosso sustento. Não deixe que o inimigo ele tire a sua estrutura, o seu sustento. Ele pega e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos canalizar essa água para dentro ou debaixo de Jerusalém, para chegar, a gente tem um recurso. Isso é Bíblia pura, porque você vê o tanque de Siloé é uma canalização que chegou a água até ele. E sabe o que ele fez? Vamos pegar e vamos tampar a fonte do lado de fora, porque o inimigo vai ficar sem força. Vamos tampar os recursos do inimigo. Isso é ter sabedoria, ter estratégia. Antes do inimigo dar um passo, peça a Deus para você ir na frente e não deixar o inimigo te cercar. Às vezes o inimigo consegue nos cercar, nos neutralizar, pastor. Nos neutralizar. Secou a fonte? Acabou. Aí a Bíblia fala que o que o rei Ezequias faz? Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos tampar as fontes, canalizar a água, não vai faltar água para a gente, vai faltar água para o inimigo, e vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar nos muros, ou seja, vamos trabalhar na fortaleza, tampar as brechas, tampar as brechas. Só cortando, às vezes a gente fica muito naquela de Bíblia, né? Ser uma farsa, Bíblia, realidade, palavra, realidade. Pessoas que gostam de televisão, há uns 3 meses passou justamente falando sobre esse aqueduto criado por Zaquias, entendeu? E o mais interessante, eu como, eu que também trabalho com obra civil,
esse aqueduto, encontraram no meio, entendeu? E eles na época não tinham recurso. Assim, igualzinho, hoje a gente tem, né, medida, treino, essas coisas, você sabe o lugar certinho, entendeu? Aí é onde eu falei, é onde entra a fé e a sabedoria, né? O Espírito Santo de Deus guiando eles, porque se encontraram exatamente um grupo com o outro. Então, assim, Só de ouvir. É interessante. É então forte. aí, para quem tem curiosidade, é só pesquisar lá, se não me engano, está na Globo e no History. Essa falando a respeito, né, dessa batalha e... É bom que a gente está. Confirmou. Procura depois pra vocês verem. Sabedoria de Deus. Você tem sabedoria, Deus vai dar sabedoria. Ele pega e consegue reparar as brechas para justamente ele não deixar o inimigo entrar. Quantas vezes, não foi o meu caso, não passei por isso, mas tem gente que tem essa infância, você via lá um pé de maçã, um pé de mexerica, tangerina, e tinha um muro lá, você via que estava vulnerável, você dava uma pulada lá e ia pegar. Não sei se alguém pegou e passou por isso, eu não passei, mas a gente que pega. Você encontrou uma brecha, não encontrou? Ah, é? Ai. Você encontrou uma brecha, não encontrou? Uma lacuna, uma abertura. E O você que é uma brecha? Uma brecha é uma abertura. Eu já passei por isso, eu já vi uma foto de um vizinho que eu fui pegar uma bomba, estava cheia de espinho, nem tinha nenhuma brechinha. Nessa vez só tinha alguma brechinha, mas tinha uns espinhos mesmo nessa foto. Mas machucou? Eu espetei a mão, eu peguei nessa brechinha, espetei a mão na porra dessa brechinha. Essa brechinha foi ruim comigo. Não, vou dizer que brechinha mais doida. A brechinha foi ruim com ele, porque ele não brechinha lá pra pegar a mão. Ele espetou a mão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as brechas. Você vê. Cuidado. Eu quero pegar a avó do vizinho que tem espinha ainda. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tá vendo como esse exemplo puxa, vê? Toma cuidado com as brechas. Brecha, por quê? Porque se tem brecha ali, a pessoa vai aproveitar e vai entrar. Não é verdade? Mas quando ali, em vez de ter brecha, a brecha é reposta, é tampado o buraco, é tampada aquela lacuna, não vai ter inimigo que entra. Aí Deus usa o rei Ezequias para falar, para confortar o povo, se esforcem. Então hoje, Deus ele dá uma advertência para nós acordarmos. Não deixe a peteca cair, não deixe que o suprimento que Deus tem me dado venha se esgotar. Que o inimigo ele quer tampar o suprimento, quer tampar as forças. Mas se você deixar, você vai fracassar. Mas Deus está alertando, não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a peteca cair. Mas antes, tampe as brechas, repare os muros, repare e esforça. Fala para o irmão que está do seu lado assim, se esforça, meu irmão. Se esforça, meu irmão. Tenha ânimo. Não temas. Não é eu que estou falando, é a palavra. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, sabe, não deixar que as nossas reservas venham a ser esgotadas. Não deixe as suas reservas ser esgotadas. Você sabe de onde vem as suas forças. Se você deixar de buscar, vai vir terra seca. Eu estou dando um exemplo. Porque realmente é o que acontece. Terra seca. E numa terra seca a vida não há vida. Não há vida. Mas Deus alerta assim, se esforça. Porque o inimigo ele vem. A cilada ela vem. A tentativa de Satanás para nos tirar do foco vem.
aqui, ó. Depende de você. É uma ligação de mão dupla, você e Deus. Deus quer lhe trazer para perto. Deus não quer que a gente tampe ali e venha estagnar. Você sabe disso. Você sabe. Não tem como. Toda hora Deus bate a porta. Fala se tem jeito, pastor, de não ouvir a voz dele. Fala. Às vezes você fala assim, não abre a Bíblia e tudo mais. Mas aí, Deus permite certas situações para vir falar com você. Deus permite. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Gente, né? Eu não sou uma mula. Mas Deus está me usando para falar com você, ó, alerta, pô. Alerta. Acorda. Estenda a mão aí no seu irmão. Dá um chacoalhão nele e fala assim, acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Eu caminhando o mundo. Ai. Tem que acordar, né, Davi? Tem que estar atento. Eu caminhando o mundo. Está atento. Porque Deus, Ele vai lhe dar estratégia em meio a todas as situações da sua vida. Vai lhe dar estratégia. Deus lhe dá palavra. Deus lhe dá sabedoria. Deus lhe dá revelação. Deus lhe dá entendimento. Mas a Bíblia é clara aqui, ó. O inimigo também se levanta. O inimigo se levanta. Olha aqui, ó. No versículo 10. Assim disse Senaqueribe. Aí o inimigo veio para tentar falar. Assim disse Senaqueribe, assim diz o inimigo, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixar sitiar em Jerusalém? Porventura, não será que vos incita Ezequias para vos entregar para morrer dessa fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? No 12, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre eles queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? O inimigo, ele vem e começa a confrontar você. Ele usa a pessoa e fala assim: será que a sua fé vai ter resultado mesmo? Será que está valendo a pena ir na terça-feira lá? 7 de terça-feira? Será que vale a pena você ir na igreja? Será que vale a pena você dar um passo? Será que vale a pena? Mas acho que você está muito confiante. Está muito confiante. É que isso que vem. Usa alguém para falar, swing o som para o seu ouvido. Você está muito confiante que vai acontecer? Não vai acontecer nada, rapaz. Não vai dar sucesso, não. O inimigo, ele vem soprar. Ele vem soprar. Por quê? Porque ele vai tentar de várias formas, irmão. Se ele não consegue tampar as suas fontes, a sua reserva, não consegue tampar ali o seu alimento, ele vai tentar ver aqui. Eu vou tentar ultrapassar as muralhas. Eu vou tentar destruir as fortalezas deles. Eu vou tentar mexer com a fé deles. Ele vai tentar fazer estágios. Entenda uma coisa aqui no seu espírito. Hoje você passa por uma luta, amanhã vai vir uma luta totalmente diferente. Porque se você vence uma luta aqui, ele não vai trabalhar com a mesma estratégia, não. Ele trabalha com outra estratégia para tentar te pegar, para tentar me destruir. Sempre virá uma luta para tentar nos afogar, para nos destruir. Mas nenhuma luta, nenhuma tentação vai ser maior que o nosso Deus. Porque não vem tentação sobre nós que não seja humana. O inimigo, ele usa pessoas para te enganar. Usa pessoas para nos enganar. Salmos capítulo 20, verso 3 vai dizer que o que te dará, o que te acrescentará a língua enganadora? O que será acrescentado, o que será dado àquele que fala mentira, aquele que planeja engano, tenta colocar pessoas contra você, tenta colocar você contra pessoas, mentiras,
sobre mentiras, tentando vir falar assim diz o Senhor, ou vai acontecer. Não, tenha discernimento. Ontem eu falei que tenha discernimento de espírito, para saber aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. Você tem que ter discernimento de espírito. Nem tudo é Deus, não. Como também nem tudo é diabo. Mas como ter essa influência evangelista? Com discernimento de espírito. Você sabe discernir as coisas. Sabe muito bem guardar silêncio. Ontem eu disse aqui, há tempo de você abraçar, há tempo de você afastar de abraçar, há tempo de você falar, há tempo de ficar calado. Quem sabe guardar tempo, sabe o tempo de todas as estações, você tem discernimento. Então tenha discernimento. Discernimento de edificar, discernimento de construir, discernimento de fazer alianças ou desfazer alianças. Mas só Deus vai lhe dar. Mas Deus quer forjar, quer trabalhar na sua estrutura, na minha estrutura. Você sabe que não é uma palavra fácil. Por que você vê o cenário que está aqui? Não é fácil, gente. Quando a gente fala de reconstrução, de construção, de Deus alertando, de Deus trabalhando, nossa, a igreja fica com outro cenário. Você fala, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Só que, se você vê, é porque você está com vontade de mudança. Mudança. Às vezes a gente vai ter cultos que vão sair daqui. Glória, 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 glória. Mas tem culto que estamos guardando silêncio. Mas em todos eles, tenha certeza, Deus está aqui. Glória a Deus. Eu falava com o pastor Joás, semanas atrás. Eu falava, pastor Joás, aqui, que ele é muito usado no louvor. Eu falei, pastor Joás, porque às vezes há momentos no louvor que parece que a igreja não se encontra, parece que a igreja não se encaixa, parece que só está você louvando ali, nada, não tem barulho. Aí ele falou, evangelista Felipe, o barulho, não ter barulho, não significa que não há ação de Deus. Muitas das vezes, a igreja vai responder de imediato a adoração. Vão estar dando glória, vão estar entendendo a mensagem do louvor. Mas vai ter vezes que a igreja não vai dar aquela resposta. Porque é um cenário, é um momento. Só que ele falou, seu Felipe, nunca se esqueça que por mais que não tenha barulho, as pessoas não entendam, Deus já recebeu o seu louvor. Deus já recebeu o seu louvor. Às vezes não tem barulho. Às vezes você vai dobrar o joelho e você vai ficar uma hora orando e Deus vai descer, vai descer no céu. Você fala, Senhor, que glória! Esse dia eu estava em casa lá, era meia-noite, eu estava em oração. Né? Antigamente não tinha, porque estava 0 hora, não tinha como. Mas eu falei, eu vou orar. Aí parece que o céu desceu. Eu falei, que glória, meu Deus do céu. Eu não queria que acabasse. Mas aí a carne vai falando mais alta, aí a carne estava só dormindo. Aí eu falei, Senhor, 4 horas eu volto. 4 horas da manhã eu voltei. Aí, mas tem dia que você vai dobrar o joelho e parece que Deus não está ali. É um silêncio. Você não se identifica, você não se encontra. Você pode pensar que Deus não está ali, mas Deus está. Porque o fato de você ter dobrado o joelho e ter falado com o papai, falar assim, eu vou falar com o papai, ainda que a minha carne está doendo, ainda que está difícil, eu quero falar com o papai. Tenha certeza que ele está ali. Ele quer que você dobre o joelho, querido. Ele quer que você se posicione. Às vezes não vamos ver fogo caindo do céu. Não vai ver fogo caindo do céu. Às vezes não vai ver barulho, não vai ser uma voz alta. Às vezes será apenas uma voz mansa e suave que você vai contemplar. Mas se você ouvir a voz mansa e suave
lugares que não é para eu estar. Tenha discernimento de saber fazer alianças. Saiba fazer alianças. Tem pessoas que não vão somar na sua vida. São meros espectadores, meros sanguessugas, me perdoe pela palavra. Mas Deus lhe dará sabedoria para discernir as coisas. Discernir qual é a voz de Deus. Samuel precisava de discernimento. Ele falava, eis-me aqui, e ia até lá o sacerdote, mas não sabia discernir que era o Senhor que estava falando. Aí precisou de alguém encaminhar. Então levanta a mão para receber. Deus, Ele é capaz de colocar pessoas na sua vida para lhe direcionar. Lhe dar direcionamento. Deus lhe dá direcionamento nessa noite. E não sei porque eu vou retomar isso. Eu vou retomar. Saiba o momento certo de fazer aliança, desfazer aliança. Saiba o momento certo de estar e de não estar. Saiba o momento certo de concordar uma coisa e não concordar. Às vezes é momento de guardar no silêncio. Às vezes é o momento de nos manifestarmos. Mas só vai descobrir com a direção de Deus. Aí eu me pergunto nessa noite. Você vai deixar que as fortalezas que Deus construiu na sua vida venham ser destruídas pelo inimigo? Eu gosto muito, eu vou terminar aqui. Eu gosto muito de ver aqueles documentários de casas antigas. Eu sou apaixonado. Também, né? Estou estudando para engenharia, então casa é comigo mesmo. Aí, eu gosto de ver aquelas casas antigas, um dia foi abandonada. Aí você vê aquelas casas, um dia teve história, mas porque alguém saiu daquela casa, ela começou o quê? A ter ruína, a crescer mato, a ser destruída pelo tempo, porque não tem morador. Aí você vê como uma coisa liga na outra. Quando Deus não está presente, a sua casa vai sendo destruída. Seus projetos vão sendo destruídos. As suas fortalezas vão sendo destruídas. Por quê? Porque não tem um habitante dentro da casa. Convide ele para entrar na casa. Porque é um momento, Jesus ele entrou em casas por convidado. Beleza, entrou em casa por convidado. Simão, a história de Simão, aquele que recebeu Jesus, Jesus foi só um convidado, mas Jesus não ficou naquela casa. O diferente foi Zaqueu. Jesus foi convidado, mas Jesus ficou na casa. Simão convidou Jesus, não Simão Pedro, outro Simão. Convidou Jesus, Jesus foi só convidado, mas depois foi embora. A diferença foi Zaqueu, convidou Jesus, Jesus ficou e reinou ali. Glória a Deus. Convide Jesus para não ser só um convidado, mas ser aquele que faça a presença, aquele que nos direciona. Eu sei que a palavra não é confortante ao máximo, mas Deus está trabalhando, sabe por quê? Porque vem meio chumbo grosso por aí. Se a gente não preparar, na próxima tempestade que você enfrentar, você não vai estar aqui mais não. Eu estou sendo realista. Qual é o meu segredo para eu estar de pé até hoje? Está aqui, ó. Me alimento dela, de noite, nem que seja 5 minutos. Se alimenta dela. Às vezes nós não temos tempo mesmo, né? Não temos tempo, porque temos muitos afazeres, que nem Marta. Mas nem que seja 5 minutos em uma oração, em um texto da Bíblia. Ah, mas não, você tem que ser 1 hora. Não! 5 minutos, imagina, 5 minutos a cada dia. Já é um combustível. Um combustível. Porque o inimigo, você acha que ele vai limitar esforço para te destruir? Você acha que ele vai falar assim, hoje ele leu a Bíblia, não vou destruir ele hoje não. Hoje eu vou atormentar ele, vou usar lá o vizinho lá para perturbar ele, para ele falar palavrão e tacar o outro no inferno. E no outro dia eu vou estar de folga, eu vou para o Havaí, vou para Bahamas e vou descansar, porque o inferno está muito cansado. Não! Ele
dia e noite, é dia e noite. Então, se o inimigo ele não poupa esforço para te destruir, por que a gente está se limitando em conhecer? Por que a gente está se limitando em buscar? Por que a gente cai? Por que a gente não busca? É meramente um livro lá na nossa estante. Só pegamos para a gente ler no culto. Ah, eu vou pegar, vou ler. A hora que eu chegar lá no culto, eu vou pegar lá na igreja e vou ler. Ah, não, gente. Não é assim que funcionam as coisas, não. 5 minutos do seu tempo não vai lhe matar. Você vê o irmão Sério ali, Mazeliano, posta ali as mensagens lá do bispo. Tem o irmão Leandro que manda lá as mensagens lá da Bíblia. Então, 5 minutos. Cansa vocês? Mata vocês? Mata. Por que você se mantém de pé? Porque você se alimenta. Se eu não me alimento, de pé você não vai ficar. É realista, é bíblico. Eu queria falar para você aqui, Deus te abençoe, você é uma bênção. A porta de milagre vai chegar ali em 5 minutos, pode chegar. Não é errado falar isso, mas eu tenho que ser realista. Se eu deixar de pregar a Bíblia, eu tenho que descer do altar. Se eu deixar de pregar a verdade, eu tenho que descer do altar. Eu não negocio princípios, eu falo a verdade. Isso aqui está doendo em mim também, está me confrontando também. Você acha que está sendo fácil para mim falar isso aqui? Não é fácil. Isso aqui me confronta. Dói na alma, dói na carne. Mas o que tem que prevalecer é o Espírito. E se eu não alertar vocês, Deus vai me castigar. Deus vai pegar sobre mim. Então põe sobre os seus pés. Não poupe esforços de estar diante dele. Então feche seus olhos e fala: Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa direção. Como o rei Ezequias, me dá direcionamento, me dá forças. Porque Tu és um Deus onipotente e onipresente. E estamos nos momentos finais do culto, igreja. Não deixe de adorar. Não deixe de glorificar. Porque Ele é santo. Diga: Santo, Santo é o Senhor. Amanheceu, nada pesquei, nada pesquei. Tá vendo como testifica, pastor? Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem força desanimado, decidido a largar tudo e parar. Decidida a largar tudo e parar. Mas você não vai fazer isso, sabe por quê? Deus conhece infraestrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, o quê? Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas, colheu todas as suas lágrimas, e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou, e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? A igreja, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Decida
impedirá os sonhos de Deus, os planos de Deus. Ninguém impedirá, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode o vento soprar. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, pois eu estou contigo. Eu estou contigo, quem crê? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Ele é o Deus que pertence a honra e a glória, a justiça, a eternidade, a santificação. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Levante as suas mãos e diga: Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado, Senhor, por ter nos dirigido.